Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Isso mesmo. Então, o nosso convidado de hoje é Felipe Farias. Ele simplesmente passou em 8 concursos, 8 provas, concurso público. Então, estamos aqui com o cara. E a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele nos explicar, né, como foi essa trajetória. Então, Felipe, você pode nos contar o início de tudo, como foi essa trajetória até o concurso? Fala um pouquinho sobre você. Certo. Então, para explicar um pouco, né, sou formado em Física. E depois que eu me formei em Física, comecei a dar aula, né, claro. E nesse tempo sobre dar aula era só um teste seletivo. Ou seja, chegava um professor concursado de Física no colégio, eu perdia as aulas e ficava sem emprego. Ou ficava com poucas aulas, né? E aí eu já era casado e tudo, então foi apertando a situação. Sim. E aí eu procurei outros anos, procurei fazer cursinho também, dar aula em cursinhos, né? Em colégios particulares. Fiz o concurso de Física mesmo, mas não só eu, mas quase o estado inteiro não passou, né? Quando teve na época, né, do concurso de Física. E assim foi. Eu vi que eu tentei mestrado algumas vezes, também não consegui. Ou seja, eu gostava muito de dar aula, mas vi que a coisa não estava fácil ali. E aí que eu pensei em fazer, né, um teste seletivo, né, em que eu precisei estudar muito, semelhante ao concurso, só que tinha um tempo ali, né, era por um ano, renovável por mais um. Acabei ficando 3 anos lá, né, de educador social. Então eu estudei bastante, passei muito bem nesse teste, e ali eu comecei a ter mais ideias para fazer concurso público. Né? Por quê? Porque quando eu dava aula, fiquei 12 anos dando aula, né? Mas quando eu dava só aula mesmo, eu trabalhava manhã, tarde e noite, muitas vezes sábado também. Então, era bem corrido, né? Era manhã, tarde e noite, bem corrido. E eu não tinha muito tempo, assim, até para a família, né? E quando eu passei nesse teste seletivo, né, no educador social, aí eu vi que, embora, claro, o serviço fosse pesado, né, era na área de segurança, eu tinha tempo livre, ou seja, era por escala, né? Trabalhava um dia assim, folgava outro, né? Eu ainda tinha algumas aulas, né? Então, eu vi que comecei a me interessar em concursos nessas áreas, né? Que eu podia trabalhar por escala, na área de segurança. E aí eu comecei a fazer vários concursos, né? Aí que começou. Né? Daí eu comecei fazendo concurso, o que parecia, na verdade. Então eu vi, esse é o salário bom, vou fazer. Esse também é o salário bom, vou fazer. Ou seja, não tinha foco, né? Eu fazia vários concursos, eu até procurava estudar, só que acabava sendo superficial a maneira que eu estudava. Por quê? Porque um concurso cobrava tais matérias. Muda tudo. Exatamente. Outro concurso, outras matérias. Então eu não conseguia me aprofundar, né? E acabava estudando pouco. E aí que foi, né? Quando eu entrei no pré-educador social, aí eu tinha mais tempo e aí eu fui começando a pensar sobre isso. Não, deixa eu focar numa área, né? Não adianta eu querer fazer vários concursos, são áreas diferentes, matérias diferentes, né? E aí que eu comecei a pensar na área de segurança pública. Eu, depois de reprovar em vários concursos, né, encurtando a história, eu já tinha feito vários concursos já nesse tempo, né, já tinha ido mal em alguns concursos, tinha ido bem em outros, só que não adiantava. Eu comecei a ir muito bem em alguns concursos, via meu nome lá, mas não estava dentro das vagas. Em concurso público é assim, né? Se você não está dentro das vagas, muitas vezes você não é chamado, né? Uma vez eu fiquei em 4º lugar no concurso, mas não fui chamado. Poxa, 4º lugar? Porque era uma vaga só. Nossa! Então teve tudo isso, né? Então eu fui desde mal, por exemplo, uma das primeiras provas que eu fiz foi PRF. E nessa prova, até hoje assim, uma certa anula, aliás, uma errada anula tipo uma o questão IPG. certa. Isso. Eu fiquei devendo nota, né? Pra Nossa resumir. Eu fiquei com nota menos 20, nem lembro. E aí depois eu fui melhorando aos poucos, né? Até que, como eu falei, comecei muito bem, só que não passava. Até que quando eu comecei a focar mais na área de segurança pública, né? Que é a área policial e tudo mais, aí que as coisas começaram a dar certo, né? Quando eu tive foco e mais persistência, aí, principalmente foco e disciplina, ou seja, tinha que pensar em uma coisa, não adiantava pensar em vários concursos diferentes, né? Eu pensei numa área específica e foi aí que começou a dar certo, né? Eu acho bem legal falar disso que você falou, né? Que você tentou você passou em vários, mas Sim. reprovou em muitos também, né? Não foi só
vou tentar esse aqui, passei, vou tentar aquele ali, passei. Porque acho que muita gente que tenta, né, seja qualquer tipo de concurso, um vestibular, por exemplo, né, Sim. que teve agora há pouco, acho que tá saindo as notas agora também. Teve muita gente que se frustrou, né, não passou, nossa, fui bem, mas não passei, mas eu acho que é importante, né, pra alguém que já passou por isso várias vezes, né, contar a experiência, mostrar que às vezes não é aquilo, não é de primeira, vai ter que tentar outras vezes, às vezes, como você falou, né, tentou coisas que depois a área que você decidiu ir não tinha nada a ver e no fim aquele concurso você passou em uma coisa melhor, por exemplo. Então acho que pro pessoal do Instituto, do JAS, né, que é a maior parte do pessoal que acompanha, o podcast é legal saber disso, porque às vezes a gente acha que o pessoal se cobra demais, né, não, tinha que ter passado de primeiro, tinha que ter passado em primeiro lugar, senão não vale. Mas acho que é bem legal essa experiência. Não sigo o meu exemplo. Eu queria fazer medicina, tentei 2 vezes desistir. Mas agora eu tô no curso que eu gosto, então deu certo. Mas muito bom. Uma coisa que te motivou a fazer os concursos públicos foi a questão, uma delas, né, a questão financeira, a estabilidade que dá. Fala um pouquinho sobre isso. Eu pensei tanto essa estabilidade financeira e como eu tinha falado no início, resumindo, eu trabalhava muito e ganhava pouco. Vale Então, a pena, né? às vezes eu pensava nisso, não, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, né? Sim. E foi aí que, claro, na área de segurança pública você trabalha muito, só para deixar bem claro. Só que pelo menos eu tenho mais dias livres, né? Mais dias de folga. A minha escala atualmente eu trabalho um dia, 24 horas, né, claro, e folgo 3 dias seguidos. Então, 24 por 72. E às vezes eu consigo mais dias ainda livres, né? Então, isso foi o que motivou, ter mais tempo livre, né, trabalhar menos dias e, claro, ter um salário melhor, uma estabilidade melhor, né? Tem uma família, né? Então tem que... Com Chamada, certeza. que tem também muita tem coisa, mais isso, né? né? Chamada de filho, né? Agora tem 2 filhos, então tudo isso. E como vocês, até relembrando que vocês falaram, né? Sobre que eu passei, reprovei em vários, que eu nem sei, o número eu nem sei quantos que eu reprovei. E o que era mais frustrante, quando eu passava muito bem, e aí começou a chegar os testes, alguns exigiam teste físico, né? Aí eu reprovava. Então teve mais essa experiência, né? Para quem vai fazer. Às vezes você está indo muito bem, começa a passar, mas no teste físico reprova. E essa foi uma experiência, foi negativa, mas ao mesmo tempo que me ajudou a ser humilde e ver o que eu precisava melhorar, vamos dizer assim. E a partir de então eu comecei a focar tanto no estudo quanto em teste físico, em se preparar muito melhor fisicamente. Uma academia, né? ali, uma corridinha. Ver o que exigia bem, Sim. treinar até conseguir aquelas metas, né, vamos dizer assim. Então isso me ajudou depois a querer a passar nos outros concursos, né, que eu fiz aí. Todos os seus concursos foram na área de segurança? Ou foi Os geral? que eu passei, praticamente todos. Como eu falei, eu perdi a conta dos que eu não passei, né? Mas os que eu passei ali depois, agora por último, né? Na área de segurança da Polícia Civil, aí foi 4 estados, né? Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, na ordem. Oi. E aí teve o TJ Paraná, esse não é da Segurança Pública, né? O Tribunal de Justiça do Paraná. Aí, só que o assunto era bem semelhante. Ou seja, não era um assunto bem diferente, era um assunto bem semelhante ao que eu estava estudando. Já estava acostumado. Isso mesmo. E aí, por último, a PRF, né? Onde eu estou hoje aí. Que foi mais difícil, com certeza. Nossa Senhora. E foi na terceira tentativa, tá? É bom falar isso, da PRF. Não, mas terceira já. Eu fiz um que fiquei com nota negativa, né? Negativado. Aí eu fiz um em 2019, onde eu já estava passando os concursos de Polícia Civil, né? Tava bem no embalo, mas reprovei por 3 questões só. Nossa. Ai, Por não. 3 questões eu não passei. E até que eu passei nessa última em 2021, né? Que foi a prova daí. Olha, e tá até hoje na PRF. Isso aí. Vai. bom. 3 anos fez agora em janeiro. E é onde Gente eu do pretendo céu. ficar aí, que eu gosto Coisa muito boa. da profissão. Que legal. Muito bom. Você falou que você reprovou em várias vezes e você percebeu que estava estudando muitas coisas que não estava focando, né? No teu Isso. concurso. Quando que você percebeu e como foi essa preparação para poder focar só nos temas, né, da sua prova? Eu percebi quando eu sabia que tinha dado o meu melhor, né? Até sabia, estava dando o meu melhor ali pelo tempo que eu tinha livre, porque eu também trabalhava, tudo isso, né? E embora eu estava dando o meu melhor, mas não estava sendo suficiente, né? Então, eu percebi que tinha que usar uma estratégia melhor, ou seja, tinha que ter mais foco, estudar uma matéria para mais de um concurso. Né? Só um exemplo rápido, eu fiz, por exemplo, o INSS, e eu estudei muito e estava confiando que ia passar. Fui bem na prova, mas não passei, por exemplo.
Só que aquele assunto do INSS eu não conseguia aproveitar para outras Nossa provas, Senhora, porque era muito sim. específico. Aí que eu também fui pensando, não, deixa eu, né, estudar mais Sim. específico. Se não der certo em um, pode dar certo Sim. em outro, e assim foi, né? Até dar certo nesses todos que eu falei aí. Esses É. poucos. E você criou alguma rotina de estudo? Como que você conciliou a tua vida, né, pessoal, sua família, e essa questão de estudos até você conseguir passar? Tá. Então, até para deixar resumido, explicar também para quem está ouvindo, né? Teve época em todo esse tempo que eu trabalhei muito, né? Manhã, tarde e noite, ou seja, o tempo de estudo era pouco, o que dificultou. Teve época que eu trabalhei só meio período, deu certo, né? De eu conciliar com a minha esposa, foi onde me ajudou, né? E quando eu já tinha passado nos concursos que eles já iam me chamar, que eu sabia que já estava garantido, só que eu queria PRF, né? Já iam me chamar na Civil do Paraná. Aí foi o tempo da pandemia também, então eu acabei não tendo aula, não consegui dar aula mais. Foi uns 4 meses que eu não estava trabalhando, eu foquei mesmo em estudar, Sim. né? Então, cada momento teve uma estratégia, Uhum. né? Desde quando eu estava trabalhando direto, quando eu estava trabalhando menos e quando uns 4 meses aí que eu não trabalhei. Mas uma coisa importante assim que eu posso falar, né, para quem tá ouvindo, para quem se interessa, né? Olha ali pra câmera. Olha só, então, primeira coisa, eu tirei o domingo, por exemplo, para não estudar. Então esse negócio, não, vamos estudar todo dia, né? Não, eu digo por experiência que não dá certo. Eu nem lembro se alguma vez eu estudei domingo. Olha. Nunca quis ter essa prática aí. Segunda a sábado, sim, eu estudava, né? Segunda a sexta era bem firme, sábado menos, né? Para ter um tempo com a família, né? Justamente. E aí eu fiz um cronograma, né? Cada dia era 2 matérias que eu estudava, Sim. tá? Então, segunda-feira eu escolhia 2 matérias, terça, outras 2 matérias, e assim ia. Claro que com peso maior e nas matérias que mais caíam, né? Ou seja, que tinham mais questões. Por exemplo, português tinha mais questões, eu estudava mais de uma vez por semana. Ou que eu teria mais dificuldade, que eu tinha mais dificuldade também, direito, por exemplo, que eu não sabia nada até então, né? Então eu procurava fazer assim, 2 matérias por dia, e no sábado eu fazia um simulado, né? Mas o que é simulado? Isso aí que foi como dizem, a cereja do bolo, né? Que fez toda a diferença. O simulado, eu me fechava no quarto lá, né? Me trancava e, claro, minha esposa já sabia, naquele momento ninguém me interrompia nada, é como se eu estivesse no dia da prova. Sim. Isso que fez toda a diferença, ou seja, por exemplo, o PRF, né? A prova é 4h30 atualmente, né? Para o tempo máximo para você resolver. Então eu sabia que em 4h30 eu tinha que resolver. Né? Ainda mais eu que sou enrolado, eu tinha que dar um jeito de não ficar me enrolando ali. Então, no sábado eu fazia esses simulados, né? E aí depois, no próprio sábado, eu via como fui, né? Só sabia o resultado. E durante a semana eu ia vendo o que eu errei, o que podia melhorar, e outros assuntos também, questões que eu resolvia durante a semana. Então eu fiz isso, né? Pegava bem firme segunda a sexta. Realmente eu tive que sacrificar um pouco ali, o tempo com a família, né? Mas sábado eu fazia o simulado de manhã, ficava só no início da tarde ali, às 3 horas estava livre já para a família, né? E domingo o dia todo, né? Sim. Eu falo tudo isso porque às vezes as pessoas pensam que tem que estudar. Que nem doido, né? Só isso. E às vezes você estuda sem prazer, vamos dizer assim. Sim. Aí não dá certo, né? Você tem que ter foco, vai ter que sacrificar. Claro que às vezes tem vontade de estar na praia, em outro lugar, né? Vai ter que sacrificar, só que não pode ser algo que você está fazendo contra a tua vontade. Só porque eu tenho que passar, eu tenho que fazer. Não, você tem que aprender a gostar do estudo, vamos dizer assim. Sim. Então, por isso que tem que ter um tempo ali para a família, né? Mas tem que dosar isso também, né? Você tem que pegar firme no estudo nesse sentido aí. Lembro, na missão eu vi um vídeo na Biblioteca do Evangelho que falava sobre esse equilíbrio na nossa vida, né? Que existem momentos, por exemplo, o momento da sua semana ou o momento do seu dia. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sua prioridade era os estudos. Mas no domingo, a sua prioridade mudava, era o dia do Senhor. Isso mesmo. Durante tal momento, agora a prioridade é minha família, agora eu vou passar um tempo com ela. Então, tipo, eu tenho certeza que nesses meses, assim, que você estudou, nesses anos, você estava focado nos estudos. Mas não era por causa disso que você ia deixar de exercer seu chamado, que você ia deixar de estar na igreja no domingo, porque naquele dia, naquele momento, apesar de você estar focado nos estudos,
sua prioridade passava a ser sua família, passava a ser seu chamado, passava a ser até um momento de lazer, né? Porque acho que senão ficar maluco, né? Senão... Com certeza. Então, eu lembrei desse vídeo enquanto você estava falando, né? Que ele fala sobre esse equilíbrio e sobre as prioridades do momento, né? Que apesar dos estudos ali ser o seu foco, em determinados momentos a sua prioridade muda, né? Porque tem que ter esse equilíbrio, né? É isso mesmo. Muito bom. Então, vamos começar com outra pergunta. Você utilizou algum recurso específico no seu estudo? Alguma plataforma? Alguma prova? Provas antigas? Sim. No início, como eu falei que eu não tinha foco e tal, eu também não tinha muito acesso ao material. Tem esse detalhe aí. Por quê? Porque a tecnologia não estava tão em alta assim, né? Depois que começou a surgir mais tecnologia, vídeos, aulas, né? Faz quanto tempo isso? Já faz um tempo. Já faz um tempo que não é tão de agora. Antes era só apostila PDF quase, né? Material PDF. Hoje em dia já tem vídeo aula, né? Chat online. GPT, fala aqui pra mim que eu Hoje em dia tem grupo de WhatsApp, né? Que é fácil de... claro que pode ser uma distração e te arrebentar nos estudos, vamos dizer assim, se você não tiver foco, mas ele pode ser uma ajuda, né? Se você está num grupo bem focado ali. Então tem a própria internet ali com materiais, hoje em dia está muito mais acessível, com videoaula, ou seja, eu estudei com videoaula, né? O que ajuda muito do que só ler o material escrito, né? Muito maçante, né? Material escrito, por exemplo, em matemática para mim, beleza, tranquilo, porque eu sou dessa área, né? Matemática, física. Agora, direito, quando eu estudava material escrito, eu não entendia. Aí com videoaula, alguém explicando para você facilitava, né? Sim. E aí, assim, eu anotava, eu mesmo fazia meu resumo, e no outro dia eu olhava aquele resumo antes de começar o próximo capítulo do assunto, né? Para eu relembrar o que tinha sido falado. E, claro, o importante é fazer questões, né? Todo estudo eu fazia questões. Além, claro, do simulado de sábado que eu comentei, todo dia fazia questões para massificar e para ver como que estava o meu rendimento, né? Então, isso que eu fui utilizando, assim, de estratégia, vamos dizer assim, né? Se adaptar ao que você se encaixa melhor, né? Exatamente. Né? Eu lembro que quando eu tava estudando pro IPG, eu acho que eu fiz todos os simulados existentes, tipo, todas as provas antigas eu pegava. PSS, vestibular, e fiz tudo. E foi uma forma que me ajudou pra prova, pra passar na prova, né? Porque às vezes repete questão, ou é parecido ali, né? Isso mesmo. Então tem que recorrer a esse recurso também. E são coisas que hoje em dia com a internet todo mundo tem acesso, né? Então, sim, então hoje está bem mais acessível. E claro, assim, eu digo... Por experiência, vale a pena investir. Sei que muita gente vai falar, não, tem material gratuito do YouTube, mas vale a pena investir. Vai ter que gastar um pouco, mas não é nada absurdo, né? Para videoaula, para comprar um cursinho online, muitas vezes. Então, com certeza vale a pena esse investimento, né? Não é nada tão alto assim, para que depois você vê como vale a pena, né? Quando você consegue. Foi... E o momento que você passa ali, dá um sentimento de valeu a pena, né? Ali o valor do cursinho. E, tipo, mesmo sendo um pouco alto, depois, né? Você passando ali, bem, compensa com certeza. Compensa não ter ido pra praia. Isso mesmo. Depois tudo compensa. E assim, o que é bem importante, até estava falando no início, antes, né, de nós conversar, alguns atributos que você precisa desenvolver, né? Por exemplo, fé é um deles, né? Você tem que acreditar. Né? Sim, em primeiro lugar. Isso mesmo. Eu lembro de uma experiência num teste físico que também ia fazer lá na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e eu não estava conseguindo, né? Não estava chegando nem perto de um teste que precisava. Aí e a passagem era cara para lá. Eu pensei, não, se eu for para lá passar vergonha não adianta, né? Mas quando eu pensei nisso, eu já falei, não, deixa eu já comprar essa passagem para não passar mais esse pensamento na minha cabeça. Não, nem pensar em desistir. Exatamente, e foi ali que eu insisti, e 3 dias antes do teste foi que eu consegui alcançar o exercício. Foi em cima da hora, né? E no dia deu tudo certo, né? Então a fé é um atributo bem importante, né? O foco, né, como nós estamos falando até agora, você precisa ter foco, ou seja, se tiver distração, não vai dar certo. O que eu quero falar? A tecnologia ao mesmo tempo, né? Celular, tudo isso. Nossa Senhora. Isso eu tenho que falar que eu sacrifiquei. Televisão, assistir jogo de futebol, muito tempo de celular. E o pessoal às vezes até reclamava que não via celular e tal. Mas eu realmente sacrifiquei esse tempo nas mídias sociais. E precisa, né? Você, às vezes, ainda mais quando você trabalha os 2 períodos ali, aí que você precisa sacrificar mais ainda, né? Tela e
enfim, mídias sociais. Então, esse foco é bem importante. E, assim, claro, determinação, não preciso nem dizer. Você realmente tem que querer aquele concurso, porque não é qualquer dificuldade que você vai desistir, né? Uhum. Você tem que ter essa determinação. E eu acho que, só para concluir de atributos, né, falar humildade também. Foi o que ajudou, que eu precisei desenvolver também. Se você quer passar num concurso, é importante que você seja humilde. Ou seja, eu vou conseguir sozinho. Não, vai ter pessoas que vão te ajudar. Né? De qualquer maneira, seja diretamente, indiretamente. E comigo não foi diferente. Tanto na parte física, tá? Quanto na parte intelectual, eu fui pedindo ajuda dos outros, né? E assim foi, né? Para passar hoje em dia no concurso, é bom você trocando ideia com quem está no mesmo patamar que você, ou com quem já passou no concurso. É isso que vai ajudar também, né? A passar no bom concurso. Não ficar se comparando, né? Tem pessoas que estão há mais tempo se preparando, talvez você está há pouco tempo, né? Então, ter esse foco de que também tudo no tempo do Senhor, né? Você vai passar ali quando o Senhor quiser, ou você vai perceber que não é aquilo para você. Tem a parte pessoal de cada um, né? É isso mesmo. Eu até falei esses atributos, né? Por que eu falo isso? Porque não precisa ser nenhum gênio para passar em concurso público, né? Às vezes a pessoa pensa, não, tem que ser muito inteligente. Facilita, se a pessoa for muito inteligente. Já nasceu assim, facilita, que bênção, né? Com certeza. Mas eu, sinceramente, acho que não é meu caso, não. Então eu precisei muito dessa persistência aí, né? Precisa muito disso, todos esses atributos que eu falei, porque muitas vezes é normal, você não vai ser tão inteligente assim. Mas você tendo todos esses atributos que eu falei, e outros a mais, né? É isso que vai fazer a diferença, né? Para você conseguir passar num concurso público. Se você pudesse dar uma dica para os jovens que estão pensando em prestar um concurso, ou estão estudando, ou estão nessa fase que você já passou, né? De estar fazendo esses concursos até alcançar essa estabilidade, esse equilíbrio, esse objetivo que você já alcançou. Que dica, que conselhos você daria para esses jovens? Ou para essas pessoas, né? Tá, como objetivo é falar de concurso público em geral, vou falar no geral, mas minha ideia já era falar, faça PRF que com certeza pode ser um conselho. Vai ter um conselho, que vale muito a pena essa profissão. Mas enfim, eu sei que nem todos gostam da área de segurança pública, né? Então, o que eu iria falar fala com seu familiar primeiro, isso faz toda a diferença. Você não consegue nada sozinho. Não sei se às vezes está namorando, fala com a namorada, às vezes já está casado, como era o meu caso, já conversa ali com a esposa, o marido, enfim, né? Ou com os pais, né? Se às vezes não tem nem namorado, nem casou. E primeira coisa, converse com a família, porque vai depender de todos eles, né? Para apoiar você nesse sentido, para saber que aquele momento está reservado para você estudar, né? Porque você vai ter que ter esse foco. Você tem que priorizar, igual a gente sabe com as escrituras, né? Você precisa priorizar o momento para você estudar. Senão, a hora que der o estudo, não vai acontecer. Então, uma das coisas é isso, priorize o momento para você estudar. E aí, converse, já combine com a família, que tendo apoio da família faz toda a diferença, né? E, claro, além desses atributos que eu falei, né? Humildade, procurar ajuda, né? Como eu falei. Eu estou disposto aí, né? Depois posso até deixar meu contato aí, o que eu puder ajudar tá também. Aqui, ó, na frente, o número do Felipe. Eu já pedi muita ajuda, então, claro que estou disposto a ajudar para quem quiser. E, como a gente já falou, estude focado. Não adianta você querer em um dia estudar, por exemplo, mais de 8 horas. Às vezes a pessoa não está estudando, está trabalhando, não, vou estudar mais de 8 horas. Não funciona, tá? Pela conta que muitos já fizeram, né? De 4 a 8 horas tá de bom tamanho. De 4 a 8 horas. Muitas vezes a pessoa não tem nem 4 horas, mas se for 2 horas bem estudada, né, é o que importa, é ter muita qualidade no ensino. Né? Estuda 1 hora, descansa os 10 minutos, depois descansa 1 hora e queira estudar, né, como eu já comentei. Esse é outro conselho, não adianta você falar, não, eu estudei, eu estou estudando, mas você está lendo ou vendo videoaula pensando em outra coisa. Sim. Né? Então, queira estudar, aprenda a gostar de estudar. Às vezes difícil. Isso que eu ia falar. Né? Eu tô levando um puxão de orelha aqui, pra falar bem a verdade. Mas é isso mesmo, porque parece estranho falar, não, eu amo estudar, eu gosto muito de estudar. Não, é difícil que você goste, mas tem que aprender a gostar. Né? Aprenda a gostar de estudar, que isso vai fazer toda a diferença, né? Para você conseguir passar. E claro,
conheça suas falhas, né? Veja onde que você precisa melhorar e tenha essa determinação que você vai conseguir. Né? Até você comentou sobre não se comparar, isso é bem importante também. Né? Você tem que pensar em você, em qual concurso ou quais concursos que você tem interesse. E aí você ser determinado naquilo, né? Muito bom, é que nem as escrituras. Você tá lendo ali, mas tá com a cabeça longe, você não tá aprendendo nada, né? Você pega ali um Com versículo, foca nele, você começa a criar gosto, né, de compreender as coisas. Funciona assim comigo, gente. Agora eu estudo as escrituras, uma beleza. Com certeza. E por isso que eu comentei também de não querer economizar demais em material. Porque às vezes você quer pegar material gratuito e você não está entendendo nada do que está estudando. Bem resumido o negócio. Pô, você não está entendendo nada, ou quer pagar baratinho. Então, vale a pena o investimento, porque muitas vezes aquele assunto que você não sabe nada, o professor deixa de uma maneira muito simples, que você começa a entender muito melhor. Então, vale a pena investir. Né? Esse é outra dica, com certeza, que eu deixo. Né? É um investimento que daí vale a pena no final. Você falou sobre ajuda, né? A Laura também falou sobre as escrituras. Acho que o importante também é pedir ajuda do Senhor e do Espírito, né? Porque tantas pessoas aí passam sem ter essa ajuda. A gente tem essa ajuda e às vezes a gente nem lembra que é uma ajuda a mais, né? Então, acho que toda ajuda é bem-vinda. Principalmente a ajuda do Senhor e do Espírito. É verdade, com certeza. Então, nós chegamos no final da nossa conversa. Muito obrigada, Felipe. Você gostaria de deixar algumas últimas palavras para a nossa câmera, olhando nos olhos? Olhando nos olhos. Uma palavra que vai definir tudo que a gente conversou aqui. Estudem. Estuda, caramba! Isso mesmo. Bom, eu não posso deixar de agradecer primeiro, né? Se eu for falar nomes aqui, eu vou esquecer. Então, eu nem vou citar tantas pessoas que Eu não me sou base ajudaram. para isso. Tantas pessoas que me ajudaram, não vou citar nomes, mas quem me ajudou sabe, né? Até eu chegar aqui. Mas não posso esquecer da família, né? E filho que incentivou, mas principalmente pais, enfim, familiares em geral, né? E a esposa que fez toda a diferença, né? Ninguém consegue um grande resultado sozinho, como eu falei. Então, eu sou muito grato a ela, fazendo esforço aqui para não chorar. Olha, gente, Mas que bom. ela sabe, né, o quanto... Eu hoje estou aqui também por causa dela, né? Tem que ser humilde e reconhecer, né? Fez toda a diferença aí. E, como eu falei, hoje eu estou num trabalho que tem muito tempo livre, é um trabalho dinâmico, você nunca sabe o que pode acontecer no teu trabalho, porque é um serviço que eu gosto muito, é dinâmico, tem muito tempo livre, tem uma boa remuneração, né, estabilidade e muitas oportunidades. Né? No meu trabalho, por exemplo, eu continuo dando aula, né? Posso trabalhar em várias áreas ali na PRF, né? E tudo isso eu vejo. Eu sofri tanto, reprovei em tantos concursos, sacrifiquei tanto tempo, mas hoje eu consigo desfrutar, né, de todo o sacrifício que eu fiz. Então vale a pena. Vai ter momento chato que você quer parar, quer desistir. Claro que aconteceu isso comigo. Ainda mais quando você reprova, né? Estuda e não passa. Então vai ter momento que você vai pensar em parar. Ah, não, vou lidar com outra coisa. Mas vale a pena, né, esse caminho, você não desistir, você continuar firme, né, que quando você passa, você vê que vale muito a pena, né, os benefícios quando você passa no concurso público. Muito obrigada. Saiu quase uma lágrima ali. Consegui conter. Mas muito bom. Então, chegamos ao final do nosso podcast e ficamos aí para o próximo episódio. Muito obrigada por terem assistido até o final e a gente se vê no próximo episódio do Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Uhul! Tchau, tchau! Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.